Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduz. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta quinta-feira da 18ª semana do tempo comum, desejando que o seu dia seja realmente repleto das bênçãos e das graças de Deus. Que você não perca a oportunidade de ver no irmão o rosto de Jesus, rosto muitas vezes transfigurado, é verdade, mas tantas outras vezes desfigurado pelo sofrimento. Então que o seu dia seja realmente um dia de bênçãos. Para rezar melhor, ouvindo a palavra de Deus, escutando também o ensinamento da igreja, peçamos que o Espírito Santo venha sobre nós, com sua ação e unção, nos cobrindo, nos fortalecendo, nos animando. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste 5 de agosto, meu irmão, minha irmã, a igreja, na sua liturgia, nos traz a palavra de Deus. O texto do Santo Evangelho, que nos é dado no dia de hoje, está em Mateus, no capítulo 16, nos versículos de 13 a 23. Mateus 16, de 13 a 23. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que quer ser conforto, fortaleza, alimento para a nossa alma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus.
Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu gostaria de destacar desse Evangelho que nós acabamos de ouvir duas coisas que julgo bastante importantes. A primeira coisa é que Jesus quer que tenhamos uma experiência verdadeira dele e saibamos dizer quem ele é para nós. A segunda coisa é que Jesus quer também que os nossos pensamentos estejam alinhados aos seus pensamentos, que a nossa vontade esteja alinhada à sua vontade. A primeira coisa, então. No Evangelho de hoje, Jesus faz duas perguntas. A primeira pergunta que Jesus faz é: o que dizem por aí ser o Filho do Homem? Jesus quer saber qual é a opinião das pessoas por aí. O que andam dizendo por aí que eu sou? Atualizando, poderíamos dizer: o que os livros dizem sobre mim? O que a televisão hoje está falando a meu respeito? O que os grupos e as mais diversas sociedades nesse tempo estão falando a respeito de mim? E aí vão aparecer muitas respostas, muitas opiniões. Muitos hoje pensam que Jesus é simplesmente um curandeiro. Outros afirmam que ele foi um grande revolucionário histórico, guerrilheiro. Outros dizem que era apenas um profeta. Outros ainda dizem que era um grande homem que passou por esse mundo fazendo bem, mas que foi traçalhado pelo muro frio da história e desapareceu. Pois bem, outros afirmam que fizeram experiência dele. A segunda pergunta que Jesus faz aos discípulos: tudo bem, já me contaram que andam dizendo por aí que eu sou. Mas e para vocês? Quem eu sou? O que eu sou para vocês? Essa é a pergunta fundamental. Essa é a pergunta mais importante. Jesus pergunta naquele momento a cada um dos discípulos: para vocês, quem eu sou? E Pedro dá aquela resposta maravilhosa, em nome de toda a comunidade dos apóstolos que ali estão: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro falou daquilo que estava no seu coração, da experiência que ele teve naquele momento. É o que Jesus pergunta para mim e para você também, meu irmão, minha irmã. Para você, quem eu sou? Eu sou o Senhor da sua vida? Você acredita realmente que eu sou o seu Salvador? Você tem claro
que no fim de tudo o meu reino estará aberto para você? Você realmente me vê como aquele que pode te dar a vida e te salvar? Quem eu sou para você? Sou seu amigo? Você realmente me ama e reconhece o amor que eu tenho por você? Você acredita no mistério da minha cruz e ressurreição? Qual é a experiência que você tem de mim? Essa é a pergunta mais importante e cada um de nós vai poder responder de acordo com a experiência que tivermos. Oxalá seja uma boa experiência e realmente tenhamos a clareza de afirmar quem Jesus é para nós, através de atitudes concretas de amor, de misericórdia, de partilha, de perdão. A segunda coisa é a censura que Jesus faz a Pedro. Quando Jesus começa a falar do sofrimento que ele vai passar, Pedro parece que se esqueceu da experiência que tinha tido de Cristo. Num tão breve momento, se esqueceu que tinha acabado de professar a fé em Jesus como o Messias, como o Senhor. E Pedro diz: não, Senhor, isso não vai te acontecer, o Senhor não vai sofrer, o Senhor não vai ser entregue por ninguém. Pedro teve a tentação de pensar por si mesmo e não segundo Deus, de dizer a sua própria palavra e não deixar-se guiar pela palavra de Deus. Por isso Jesus diz: vai para longe, Satanás. Teus pensamentos não são meus pensamentos. E com isso, meu irmão, minha irmã, aprendemos que é preciso ter os pensamentos de Cristo. É preciso deixar-nos iluminar pela vontade do Senhor, mais do que a nossa vontade. E a nossa vida deve ser guiada por Ele, não por nossas puras intuições, mas pela graça que brota da vontade do Senhor. Que Jesus nos ajude, então, a conhecê-lo sempre mais e fazer experiência dele. E que nos ajude também a, cada vez mais, alinharmos a nossa vontade à vontade de Jesus, de modo que a sua palavra sobressaia em nossa vida. Que Nossa Senhora reze por nós. Amém.